Darkman, Vingança Sem Rosto, é uma obra-prima, um clássico que envelheceu bem, dirigido e roteirizado por Sam Raimi. Foi ali que ele fez a sua oficina para produzir a grande trilogia do Homem-Aranha, que fez muito sucesso, mas foi ali onde tudo começou. Usando a sua forma de contar história única, uma espécie de ficção científica, fantasia, romance e etc. Sem falar também que ele tem uma forma também de usar o terror, como terror em ação mais ou menos assim. Terror com ação, que ficou bem legal na sua película. Mas é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfilo. Então logo depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Ok? Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo às claras para não ficar nenhum tipo de mal entendido entre a gente. Tudo bem? Combinado então? Darkman tem a direção de Sam Raimi, assim como seu roteiro, lançado em 1990, depois daquele grande sucesso que fez o Batman de Tim Burton, todo enegrecido, todo aquele cheio daquele seu estilo. E tem também no seu papel principal Liam Neeson, que era um cientista, né, que estava recriando peles, né, artificiais para substituir algumas peles verdadeiras, pessoas que tivessem sofrido traumas, queimaduras, e o crime organizado o perseguia. Aí acaba acontecendo um acidente, do qual numa tentativa de morte, onde o criador dessas peles fica com seu rosto todo desfigurado. Mas ele quer obter vingança contra quem o deixou desse jeito. Então ele busca a sua vingança contra o crime organizado, andando mais ou menos como um fantasma da ópera, né? E se disfarçando muitas vezes também com essas peles que acabaram dando certo, só que ela tem um tempo para se permanecer do jeito que tá, igual. Aí depois desse tempo ela se desfigura e revela o rosto da pessoa que está usando. Muito criativo, bem bacana. Sam Raimi tem uma forma de contar história única, diferenciada. E aqueles lances que ele já ativa a memória, assim, mostrando várias imagens da mente do personagem, se tornou a sua marca registrada. Também usar o Bruce Campbell, esse ator de Uma Noite Alucinante 1 e 2, o terceiro não havia sido feito naquele momento ainda, como se tornou uma referência sua, assim como o Quentin Tarantino usa o Samuel L. Jackson em quase todas as suas tramas, e por aí afora vai, sabe? Bem bacana, bem legal, ação na medida certa. É uma história envolvente, uma trama envolvente que você simpatiza com um anti-herói, que se você passasse pela situação dele, você também iria querer buscar vingança. Tem uma atriz bacana também, McMorman, eu não sei falar o nome dela, vocês perdoam, que participa da trama e é o par de Liam Neeson. E ele corre atrás, né? O crime organizado fica maluco com ele quando ele começa a se disfarçar de outras pessoas, atrapalhando o fluxo do crime organizado, lhes roubando, lhe pegando peças. Darkman é um filme de anti-herói bem bacana, um clássico que envelheceu bem. Se você não viu ainda, procure ver. Era o nascimento desse gênero de super-heróis. Apesar do Superman de 1978 e do Batman de 1989, esses não contam porque esses já eram sucesso garantido só pelo público que eles têm nas histórias em quadrinhos.
Darkman fez sucesso por si só no underground. Muito sucesso e ficou bacana na película. Liam Neeson está impecável nesse papel e rouba a cena em alguns momentos. Este é o meu segundo trabalho literário chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama, vulgo Lobo Negro Total, e alço a personagem principal de sua própria história. Só que dessa vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte, e os seus poucos, mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para descobrir o que houve com eles, se ainda estão vivos ou estão mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, em e-book, e também no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E nas páginas do Wattpad eu publico lá contos urbanos baseados em algumas histórias reais, romance, aventura e fantasia, que é o meu forte, que é mais a minha praia, para nunca encontrar uma folha em branco e não saber o que fazer com ela, não se inspirar e não ter novas ideias. Entre lá no Wattpad, leia esses contos urbanos, esses romances, aventura e fantasia, dê a sua opinião, o que está achando, acompanhe. Virou mexer, eu estou publicando um capítulo deles lá. E com o maior prazer, porque ler é exercício para a mente, é ativar o cérebro. Assim como o corpo precisa de exercício, o cérebro também precisa de muito exercício. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?